voltamos aqui no Papo com ela e hoje a gente recebe para falar sobre o empreendedorismo a coach empresarial Cíntia Lemos e a diretora da Federação do Comércio, Alcimar Moretti, que também é empreendedora. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para que a gente pudesse fazer essa discussão. Alcimar, a gente vive um momento em que há possibilidades de regulamentar aquilo que a gente vem fazendo profissionalmente, né? Foi criada a instituição do microempreendedor individual e, ao mesmo tempo, a gente vive uma crise que vem dando sinais de que vai melhorar, mas ainda vivemos essa crise. O que significa empreender no Brasil hoje? O Brasil é um país de empreendedores naturalmente, né? Eu acredito que ser empreendedor é uma vocação. Eu tenho vontade de ter um negócio. Aquela pessoa que fica inquieta, buscando uma oportunidade, isso é uma característica empreendedora. Eu estou trabalhando numa empresa, antes de eu ter a minha empresa, eu trabalhei em empresa. Eu ficava inquieta, eu queria alguma coisa para mim, eu queria empreender. Então, eu acho que o empreendedorismo já é uma coisa muito do brasileiro, tá? E não está ligado a desemprego, tem isso. Tá? O MEI, você citou, ele foi criado porque é uma porta de entrada para que você cresça. É uma forma de legalizar uma pessoa que já vem trabalhando, uma costureira, e que ela possa crescer, se for da vontade dela, né? Ela possa crescer e um dia se tornar uma pequena empresa, uma microempresa. Então, o MEI é uma oportunidade, mas ser empreendedor no Brasil, antes de tudo, é ter uma vocação, ter um perfil. Não necessariamente é uma falta de emprego. Para você não é isso, é mais a vocação Tem mesmo. aquela pessoa que ela está desempregada, ela não consegue se recolocar, então ela começa a fazer alguma coisa para ela sobreviver, né? Eu vou fazer um salgado, ela começa a fazer prestação de serviços, assim, aí vem o MEI, dá uma condição para ela, dá uma nota fiscal, auxilia, né? Se ele tem vocação para empreender, ele vai. Se ele gostar daquilo, ele vai, tem que ter o perfil. A maioria das pessoas não tem o perfil, aí não dá certo. Então fala que está esperando uma oportunidade de trabalho, mas não, às vezes ele não tem o perfil. Quem é empreendedor, uma hora ele acerta. Cíntia, pegando esse gancho do que a Alcimar disse para a gente, qual é o perfil de quem empreende, de quem é verdadeiramente empreendedor? O que precisa ser observado nesse momento? Olha, eu acho que uma das coisas, quem é empreendedor é a coragem. Ele é corajoso, ele é proativo, ele é inquieto, isso que ela falou é uma característica bem clássica mesmo. De repente, para algumas pessoas, quando olha e fala isso está bom, a gente fala, é muito tradicional, fala assim, até nas crenças de criação, eu vejo pela minha criação, por exemplo, sem julgamento nenhum, que todo trabalho tem o seu valor, mas, por exemplo, era muito comum a gente ver na nossa criação que a segurança era importante, então você tinha que estudar para passar no concurso público. Então, o que a gente vê do perfil do empreendedor é muito pelo contrário, tem vários níveis, a gente tem até empreendedores que a gente fala que são mais conservadores, ele vai fazer tudo com muita análise, às vezes ele até demora mais para crescer, mas ele vai crescer de forma muito segura e sustentável. Mas mesmo nesse perfil mais conservador, a gente enxerga o arrojado, o arriscar-se. Ele lida bem com a mudança, sabe? Ele pode até, mesmo conservador, às vezes ele sofre um pouquinho, mas ele entende que a mudança faz parte do processo de empreender. E o que eu preciso observar se eu quero iniciar um negócio? Você já disse, temos vários modelos, digamos assim, várias características de quem é empreendedor, essa inquietude é uma delas, mas o que eu preciso estar bem atenta no meu traço de personalidade, em como eu lido com as coisas, para que eu possa chegar nesse momento de me arriscar? Então, assim, vamos colocar que tem várias situações. Eu entendi quando você perguntou, né? Tem aquele que é o nato, a vocação. Ele tem essa questão do inquieto, ele vai, ele faz coisas. Eu até tenho clientes que eu olho, que eu falo assim, gente, esse negócio não vai dar certo. Eu falo que eu aprendo muito com os meus clientes. E tem um até um especial que eu falo, gente, você é incrível. Ali você vê o empreendedorismo. Ele faz coisas que a equipe inteira fala assim, meu Deus, ferrou, vamos com ele e dá certo, sabe? Aquela coisa de se arriscar. Quando você coloca, quando eu falo da necessidade, o empreendedorismo por necessidade, às vezes até eu entendo, de repente ele tem uma sementinha ali, que se eu não tiver necessidade, talvez eu vou viver toda a minha vida, eu vou me aposentar
empreendendo de repente na empresa do meu patrão. Eu sou uma pessoa diferenciada ali dentro. Até eu quero dar essa dica, porque às vezes você tem aquele perfil empreendedor mais conservador. Você prefere empreender na empresa do seu patrão, porque você sabe que ali tem alguém que te blinda. É mais ou menos quando fala assim, o que é mais seguro, andar de moto ou de carro, né? Dependendo, não vamos fazer comparativo de detalhes, mas quando falar de carro, você está protegido da chuva, né? Tem o airbag, tem todas essas coisas. Então, tem pessoas que vão ter esse empreendedorismo, mas ele vai preferir empreender na empresa do patrão. E vamos colocar que, de repente, surge uma necessidade. Cara, fui demitido, não estava preparado e, de repente, para eu me sustentar, eu começo a vender salgadinho, aí eu percebo que faço um churrasco gostoso, eu vou abrir um churrasquinho na frente da minha casa, e aquilo que era uma coisinha pontual, quando assusta, você está com um ponto que aquela casa que era tua casa, deixou de ser sua casa e passou a ser sua empresa, né? Você mudou até de lugar. Então, assim, falo, o que você vai estar atento, né? Eu acho que como a Alcimar colocou, uma das características do empreendedor, eu acho que é muito claro, querer mais, eu querer buscar algo diferente, eu criar algo diferente. O mais importante é a sua missão, eu sempre falo disso. Ninguém está aqui por acaso, cada um tem um motivo de estar onde está, né? Eu vou olhando para cada um, até para o pessoal que está filmando a gente, às vezes a gente acha que, eu estou aqui por quê? Porque eu entreguei meu currículo e eu precisava trabalhar. E eu digo, olha, tem algo a mais aí. Você tem, além da sua função a cumprir, qual é a marca que você está deixando onde você está passando? Então, quando a gente fala de empreender, fazer a diferença, antes de você pensar para fora e ter o teu negócio, o que te faz hoje, você olhar, vamos pensar, eu sou empregado, você olha e fala, cara, nessa empresa eu fiz diferença nisso, em tal coisa, e isso me dá a segurança de olhar, talvez, e falar assim, olha, eu posso me arriscar lá fora. Imagina eu fazendo isso na empresa que eu faço hoje como empregado, eu arriscando isso para mim mesmo. O que será que eu não seria capaz de criar tendo mais autonomia? Eu acho que isso são traços, respondendo a sua pergunta agora no final, bem característicos de que você pode se dar bem empreendendo. Não é fácil, né? Eu falo porque... Dá medo. Né? Mas é muito gratificante você ser o piloto ali do seu próprio automóvel, né? Você está ali no comando. Falando dessa questão de ser o piloto, de estar no comando, ouvindo jovens que optam pelo empreendedorismo, eles dizem exatamente isso, né? De estar no comando de suas vidas, de conseguir fazer os seus horários, de trabalhar para si e saber os caminhos que querem traçar. Alcimar, como que a gente consegue trabalhar isso hoje na nossa sociedade, né? Algumas escolas começam a olhar para o empreendedorismo e trazer isso em sua grade curricular, mas ainda não são todas as escolas que fazem isso, né? É porque eu falo que a escola está no século XVII, né? XVIII. Ela ainda não entendeu que o jovem, ele é diferente. Eu tenho colaboradores lá de várias idades, né? Então são gerações diferentes, que têm necessidades diferentes. Difícil para nós, empresários, assim, administrar isso. Tem que ter sempre uma ajuda de um profissional. Tem que administrar essa questão da ânsia, né? Mas o empreendedor, se ele está numa empresa, é o que ela disse, ele vai empreendendo, aqui ele vai se angustiando, daqui a pouco ele busca um caminho dele, né? Então eu acho que a escola ainda não prepara o profissional. Hoje, no que eu faço, eu tenho que preparar. Então eu prefiro, às vezes, buscar um profissional que tem algumas características pessoais e eu vou moldando para que eu consiga formar ele dentro da cultura empresarial minha. Hoje está assim, não tem ainda assim, eu falo que a escola está longe ainda de formar o que a gente está precisando. Acho que a escola não entendeu ainda, mas estamos falando muito disso, né? Tem hoje muitas formações, tem coach, tem caminhos que a gente pode seguir e a gente achar um caminho ideal profissional para nós, né? Como que foi para você passar por essa transição e começar a empreender? Eu falo que que nasce, né? Eu nasci assim. Quando eu era criança, eu brincava que eu era dona do banco, dona do supermercado, então eu tinha isso. Mas eu estudei, eu passei por várias empresas e dentro das empresas eu me desdobrava, eu tinha o senso do dono, né? Que a gente hoje, toda empresa, eu quero um funcionário que tenha o senso do dono, né? E em 2000 eu não estava mais feliz ali onde eu estava me angustiando muito. Falei, não, para que eu sirvo? Eu fiz uma avaliação, fiz uma retrospectiva e falei, não, é isso que eu gosto de fazer, já fiz isso muito, eu vou nisso. Só que neste momento eu já tinha tido outras 2 experiências não positivas. E isso está dentro de uma pesquisa americana que fala que o empreendedor de sucesso, ele passou pelo menos por 2 anteriores
que de insucesso. E outra característica é a persistência. Eu fiz uma, não deu certo, voltei para o mercado. Fiz outra, não deu certo, voltei para o mercado. Aí quando eu achei aquilo que está na minha essência, aí vai o autoconhecimento. Eu sei, eu gosto disso. Aí eu fui, 2000, saí e abri a minha empresa e é isso. Esse é o caminho. É você saber para que você veio, o que você gosta. Sua essência pode ser, gente, qualquer coisa. Eu acho tão bonito hoje, muitos jovens sendo chefe de cozinha. Começa auxiliar de cozinha e para virar cozinheiro. Então, eu acho lindo, assim, eu gosto e vou fazer isso, desmistifica, certo? Então, saber o que gosta e enfrentar. Aí errou uma vez, não deu certo, tenta novamente, vai buscando. Uma coisa fundamental que a gente tem que buscar é a informação. Quando eu fui buscar hoje eu tenho uma empresa de eventos corporativos, eu já tinha bastante experiência, aí eu busquei informação e falei, é isso, e fui com a cara e coragem, na persistência, 2 anos no sofrimento. Uma outra coisa que é difícil a gente perder, mas a gente tem que persistir, é a questão do vínculo empregatício. Mês que vem eu não tenho meu salário. Sem quebrar esse vínculo, quebrou isso, é uma liberdade. Então você sabe que você é empreendedor quando você já não precisa mais do salário. Você é e ganha aquilo que você produz. Isso é libertador. É uma maravilha isso. É uma mudança de paradigmas, Totalmente. Né? Cíntia, como trabalhar isso? Né? Você que faz o coaching empresarial, qual é a maior dificuldade que você encontra hoje no mercado quando a gente pensa no empreender? Então, quando você fala no aspecto assim, como quebrar isso? Vamos lá. Eu acho que o primeiro passo é você querer. Eu também, né, sou empreendedora, né? Eu tenho hoje 2 empresas nessa área. E nessa minha trajetória, até abrindo uma questão minha, eu tive uma pessoa que eu convidei para ser minha sócia, que era uma pessoa que tecnicamente a gente chegou a trabalhar junto numa empresa. Ela é fantástica, né? Eu falo, você é fantástica. Só que pegou bem aí, Alcimar, quando a gente estava 6 meses de parceria. E eu digo para você, nesse período ela estava tirando 3 vezes mais de pró-labore. A gente chama que esse é o salário e tem quando a empresa dá lucro. Se não tem, né, a gente é o primeiro a não ter salário. Ela estava tirando 3 vezes mais, mas a agonia dela, ela olhava para mim e falava assim, Cíntia, me fala, mas me diz, daqui 6 meses o que vai estar acontecendo? Eu falava, não sei, mas como é que você consegue, mês que vem, não tem a perspectiva, como é que tá? Olha, eu tenho uma perspectiva positiva, mas você tem certeza? Eu falava, não sei. Aí ela falava, aí teve um dia que a gente eu estava abrindo uma unidade no interior, e daí ela me ligou, ela falou, antes de você assinar o cheque, que eu estava fazendo, né, um investimento, vem aqui falar comigo. Aí eu cheguei, fui lá, ela falou, não quero mais. Eu, como assim? Eu não entendia, né? Porque aí você tem que respeitar o outro. E aí, Alcimar, eu vou discordar com todo respeito de você, a gente também como empreendedor, vai ter pessoas, como você mesmo disse, né? Que elas nunca vão empreender e está tudo certo. E aonde há um bom empreendedor, você que não tem o perfil de empreender, que você seja um ótimo empregado, um ótimo colaborador, ou um ótimo funcionário, e que você se diferencie para você poder crescer. Porque se você for bom, você vai crescer junto com o teu patrão, porque ele vai te reconhecer. E aí, nesse dia, essa minha colega falou, estou desfazendo a sociedade. Eu não sei viver sem ter a garantia de saber o que vai acontecer daqui 6 meses. De eu passar o meu cartão de crédito e eu não poder fazer um parcelamento em 12 vezes. Então, assim, a gente que empreende, a gente sabe que eu falo, né, cada um tem perfis. Eu, por exemplo, sou uma empreendedora conservadora. Eu não dou nenhum passo maior do que eu consigo honrar. Eu tenho isso na minha crença, que tudo que eu vou fazer eu tenho que ter condições de honrar e uma segurança por trás. Mas tem perfis, igual eu falei, eu tenho clientes perfis e perfis de empreendedores, e os mais ousados são com quem eu mais aprendo, que me dá coragem também para me soltar mais. Não sei se respondi a tua pergunta. Sim, respondeu, né, que essa coisa do desapegar. Seria o mais difícil. Quebrar o vínculo, isso é a coisa mais difícil. Leva um tempinho, mas fica firme ali. Mas eu sou ousada, eu arrisco. Eu sou de arriscar. E assim, a adrenalina que você joga no seu corpo, ela vicia. Então isso, depois que você está no risco, no mercado, você se acostuma com aquilo de uma maneira que você não consegue mais entrar 8, sair ao meio-dia. Eu já fui, mas jamais seria servidora pública. Sem emoção. Não vai. Não vai. Não vai ser emoção. E Cíntia, como lidar com as tentativas que não dão certo? Como a Alcimar disse pra gente, já existe uma pesquisa que mostra que antes de dar certo, pelo menos 2 fracassos você vai colecionar, ela com toda a experiência própria dela. Como não desanimar com isso, né? Como ver isso como um processo natural?
Olha, eu vou dar a minha percepção, porque essa é uma pergunta bem ampla, né? Eu estou até com o Alcimar, porque tem várias situações. O que é o não dar certo? Né? Porque o não dar certo no empreender, a gente está o tempo inteiro aprendendo porque não deu certo. Acho que, falando de novo do perfil, a característica não deu certo, o que eu vou aprender com isso? O que eu vou fazer na próxima para que essa situação não se repita exatamente como está? Eu acho que, como a Alcimar colocou, né? A persistir. E quando você sentir que você está desanimado, busque alguém que você... Tem alguém para você admirar, tem um mentor. Eu acabei de contar uma coisa aqui para vocês. Eu sou uma empreendedora com perfil conservador. Já gostei da Alcimar que a gente possa se aproximar. Quem são os clientes que eu mais aprendo? Eu tenho uma rede de clientes, né, e eu espero que a gente possa até, né, seguir conversando. São os clientes que são perfil ousado. No meu caso, agora entrando como empreendedora também. Porque ali eu aprendo um monte de coisa para eu continuar firme. Então, você que está numa situação difícil, eu não sei se é por uma questão financeira, ou é a equipe, ou é uma questão do mercado, ou você precisa reinventar o seu negócio. Quem são as pessoas que estão indo bem nesse momento que você pode pedir um conselho, que você pode se inspirar? Porque dependendo da situação que eu tiver, eu não tenho nem condição de buscar uma ajuda especializada. Às vezes eu vou ter que contar realmente com as mentorias dos amigos, dos colegas. E eu acho que a gente que empreende, eu vejo que é uma paixão também. De querer ajudar o outro, de querer colaborar com ideias, de forma que todos possam crescer. Eu acho que a Alcimar pode complementar até melhor essa sua pergunta, né? Não sei se ela quer seguir colocando. Nesse aspecto. Você falou muito do persistir, né? Tipo, quando não dá certo. Tudo. E você teve essa experiência, persistir, né? Buscar informação, onde que eu estou errando, pera lá. Muitas vezes eu me vi naquela situação de falar, gente, é agora, o que eu faço? Mas aí você busca a inspiração. Eu falo que eu tenho o meu mastermind, aquelas pessoas que me inspiram, que eu admiro, e eu falo, quando eu crescer, eu quero ser assim. Então, eu cito algumas pessoas que eu falo, olha, que eu quero ser assim. Eu me inspiro nela, 60 anos abrindo um novo negócio, 80 anos no mercado ainda, porque isso a gente tem que se inspirar, buscar informação para você seguir. O que você não pode é desistir. Não desistir é uma característica empreendedora. É persistir e não desistir, né? Às vezes você vai mudar um rumo. Né? Isso, mas continua lá. Mudar um rumo importante. Nós vamos ao intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho.